Tá todo mundo nervoso por causa do casamento hoje aí. Não fique nervoso, vocês não foram convidados, pé. Já vocês querem com nervosismo. Olha aí, flagra do dia. Vamos lá, Natan e Ezequiel, que fazem a cobertura da prefeitura. Vamos começar com o Natan. Foto aí. A gente tem o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, no primeiro plano, e no segundo plano, lá ao fundo, olhando para o prefeito Silvio Mendes, o deputado federal Júlio César. E está nestes dois políticos piauienses, paira essa dúvida sobre o segundo voto de Silvio para o Senado. Douglas, o olhar do deputado federal Júlio César diz tudo, viu? O deputado quer contar com o apoio de Silvio Mendes e do Palácio da Cidade no seu projeto, né, de disputar uma vaga no Senado na eleição do próximo ano. O registro aí flagrante do nosso repórter fotográfico Assis Fernandes em solenidade essa semana no Palácio da Cidade mostra essa proximidade cada vez maior de Júlio César e seu grupo político com o prefeito Silvio Mendes. O prefeito tem evitado falar, até o momento declara voto apenas em Ciro Nogueira. Essa já é uma questão decidida para o prefeito Silvio Mendes, mas Júlio César vem ganhando pontos, né? Júlio César, desde o início da gestão, tem contribuído, inclusive, naquela defesa para que Teresina não perca de recursos do FPM. Agora conseguiu emplacar um aliado de primeira hora no comando da CEMEL, o vereador Zé Neto. É uma relação que tem tudo para se consolidar e tem tudo para se transformar também em uma parceria política em 2026. Daí esse olhar aí, bem atento de Júlio César ao Palácio da Cidade e ao prefeito Silvio Mendes. João, eu fico analisando, olhando o cenário, e um ponto já está decidido. O prefeito Silvio Mendes já disse que um voto é no senador Ciro Nogueira. Não é isso? Isso. Acabou, pronto. Não tem discussão, não tem polêmica em relação a isso. Nós temos Marcelo Castro e Silvio Mendes, digamos, dois outros nomes para duas outras opções para o prefeito Silvio Mendes. Eu não enxergo essa proximidade do senador Marcelo Castro com o prefeito Silvio Mendes. Ao contrário do deputado federal Júlio César, que é próximo do prefeito Silvio Mendes há muito tempo. Então, assim, como o prefeito Silvio Mendes é muito coerente nas relações dele, é perfeitamente possível afirmar, né? A gente pode afirmar que existe aí uma chance enorme do prefeito Silvio Mendes declarar o segundo voto em Júlio César. Concordo com você, Douglas. É bom lembrar, boa tarde para você, para o Natan, o Ezequiel e, claro, a toda a nossa audiência. O atual prefeito, né, de Teresina, Silvio Mendes, como você disse, já deixou claro, eleições de 2026, o primeiro voto para senador é de Ciro Nogueira. Questão natural, ninguém esperava algo diferente, uma gratidão que Silvio Mendes tem ao esforço que Ciro Nogueira sempre fez para reconduzir a Silvio Mendes à prefeitura de Teresina, lembrando que o Progressistas foi, vamos dizer assim, o partido que de fato conseguiu impulsionar a candidatura e garantir uma estrutura a Silvio Mendes nas eleições do ano passado. Segundo voto, aí me permita para inserir nesse contexto a questão do segundo voto de senador da oposição. Nos bastidores, a expectativa é de que seja alguém bolsonarista, né, de que seja um bolsonarista raiz para fazer dobradinha com Ciro Nogueira na disputa pelo Senado aqui no Piauí. Agora a gente sabe que naturalmente esse candidato não teria o apoio total da prefeitura, era apenas uma candidatura de segmento para representar ali as pautas bolsonaristas da direita e da extrema direita nas eleições do ano que vem. É óbvio que Silvio Mendes prefere um caminho mais racional do ponto de vista, inclusive, da viabilidade política. Então, fica aí para ele decidir, de repente, um voto em Marcelo Castro ou em Júlio César. Como você disse, hoje não há uma ligação próxima entre Marcelo Castro e Silvio Mendes. Já houve no passado, os dois foram aliados de primeira hora, inclusive ensaiaram lá aquela chapa para disputar o governo do estado em 2014, né? Mais de 10 anos. Mas hoje não há uma relação política, de fato, entre Silvio Mendes e Marcelo Castro. Ao contrário de Silvio Mendes e Júlio César. Sempre houve ali uma relação de respeito, houve até um distanciamento no passado, mas foi superado. E
desde quando Silvio Mendes foi eleito prefeito de Teresina, e aí é claro, com toda a sua experiência e a sua racionalidade, identificou que Júlio César poderia ser um grande aliado da prefeitura, principalmente porque o município de Teresina corria o risco de perder cerca de 500 milhões de reais de FPM, por conta dos critérios, né, de divisão dos recursos que levam em consideração a população, e aí, de acordo com as últimas estimativas do IBGE, Teresina corria sim esse risco de perder cerca de 500 milhões de reais. É muito dinheiro que poderia, inclusive, inviabilizar, de repente, uma gestão de Silvio Mendes, e Silvio encontrou em Júlio César o aliado ideal para defender, para argumentar do ponto de vista técnico. Todo mundo sabe que Júlio César provavelmente é o principal nome do país quando o tema de discussão é a questão do pacto federativo, a questão do municipalismo, da divisão do bolo tributário. Júlio César tem conseguido essa vitória para Teresina. Eu acho que é por isso que na imagem do Assis Fernandes, o Júlio César tem aquele olhar de expectativa, né? Porque essa aliança, acredito que tem tudo para ocorrer, formalizada ou não. Agora, como Silvio Mendes é um homem bem direto, a expectativa é que seja assim formalizada, até porque ele, garantindo o apoio a Ciro Nogueira, ele não fica, entre aspas, devendo ninguém. Então, ele tem todas as condições de declarar um segundo voto para Júlio César. Ezequiel, não tem como fugir muito do que nós falamos aqui, quer dizer, Silvio tem uma proximidade maior com Júlio César com Silvio, não é de agora, não é uma proximidade de hoje, de ontem, de antes de ontem, é de muito tempo. E não tem porquê, assim, projetando, né? Ninguém sabe, projetando. Não se vislumbra um motivo que leve o prefeito Silvio Mendes a votar em Marcelo Castro, né? Douglas, boa tarde, Jonathan, o João também, a nossa audiência. Até porque durante esse flagrante, um flagrante tão bem preciso do nosso repórter fotográfico Assis Fernandes, a gente observou até mesmo algo de comemoração, foi até mesmo tido como festa durante a entrada do deputado federal Júlio César e também a sua cúpula do PSD, a sua esposa Jussara Lima, também o seu filho Georgiano Neto. Foi observado, sim, esse momento de festa, justamente em razão do deputado federal Júlio César levando o seu grupo à Prefeitura de Teresina, que creio eu que isso deve, sim, ser sacramentado nos próximos meses. É até porque é algo que está sendo debatido com outros prefeitos, porque apesar de alguns prefeitos, por exemplo, serem da base governista, eu trago aqui alguns prefeitos então do interior piauiense que são do Partido dos Trabalhadores, mas que, apesar de declararem amplo apoio ao governador Rafael Fonteles, já lhe argumentam que, apesar de declararem apoio ao governador Rafael Fonteles, na disputa ao Senado, isso vai acontecer de forma diferente, até porque não é somente uma vaga que está em disputa, são 2 vagas ao Senado. Então, creio eu que, claro, uma vaga sim será destinada ao partido, à agremiação que está mais aliada, seja ele à oposição ou seja ele à base governista, e já o outro seria então o inverso, seria o lado antagônico. Da mesma forma como a gente vem observando, o próprio prefeito Silvio Mendes já disse que é de fato que vai sim fazer esse apoio ao senador Ciro Nogueira aqui na cidade de Teresina, principalmente por ter auxiliado, a ter chegado à Prefeitura Municipal agora nesse ano de 2025, seria até mesmo ingratidão se ele não declarasse esse apoio de forma alguma ao senador Ciro Nogueira. Mas agora, a questão do segundo voto é isso que fica em aberto justamente em todos os 224 municípios piauienses, mas aqui, se tratando da cidade de Teresina, a tendência hoje maior é de sim do deputado federal Júlio César, em razão dessa proximidade, em razão de agora o deputado federal Júlio César e a sua cúpula, seus aliados, estarem mais aliados agora ao prefeito Silvio Mendes e por conta então da gente observar esse atrelamento, essa forma mais íntima de tanto o Silvio Mendes como o deputado federal Júlio César, que isso eu não observo de forma alguma com o senador Marcelo Castro, que cada vez mais creio que se distancia da Prefeitura de Teresina.